Vamos que vamos dar continuidade aí para encerrar o último capítulo da publicação Camaleão 1202 aí, que faz parte, né, do extenso conteúdo de procedimentos maneiros, certo? A gente vai finalizar o capítulo 4, que é o último assunto aí da publicação de combate a incêndio. Procedimentos maneiros tem uma série de conteúdo a ser estudado. A gente está focando inicialmente no combate a incêndio e vai passar nas próximas gravações aqui para publicação 1201, que também diz respeito ao combate a incêndio, só que numa esfera assim mais de organização, administração, não tem relação com os conceitos, né? Mas isso a gente vai explicar depois. Então vamos que vamos, camaradas. Capítulo 4 aqui, né? Camaleão 1202, extintores portáteis. Desculpa. É importante a gente definir alguns conceitos aqui, algumas características também, que todo ano cai uma questãozinha desse capítulo aqui. E como por ser questão, assunto de marinha, né, conhecimento militar naval, a gente não pode negligenciar. É fácil, mas tem bastante particularidade também, a gente precisa praticar e bater em cima para não perder uma questão. Valeu? Então vamos que vamos. Capítulo 4, extintores portáteis. Deixa eu dar um pause aqui rapidinho e mudar a configuração. E aí no primeiro slide aí vem a definição de extintores, né, que vem a ser extintores portáteis de acordo com essa publicação aí. O que são extintores portáteis? Ó? São recipientes metálicos que contêm em seu interior agente extintor para o combate imediato e rápido a princípios de incêndio. Então vamos destacar aqui. A primeira coisa que a gente tem que saber é diferenciar para não confundir. Questão de agente extintor e extintor portátil, certo? Agente extintor é aquele agente, aquele produto que nós vamos utilizar para poder atacar o incêndio, certo? Água, CO2, espuma, pó químico, tudo isso é agente extintor. Nós falamos sobre isso no capítulo 3. E extintor portátil é um aparelho, é um recipiente metálico, igual está dizendo aqui, ó, que vai conter no seu interior esse agente extintor, né, de que nós falamos aí no capítulo 3. E o mais importante, que não pode suprimir de forma alguma para combate imediato e rápido a princípios de incêndio. Forte isso aqui. Porque se vier no verdadeiro ou falso lá e suprimir algum desse termo aqui, ó, sobretudo combate imediato e rápido a princípios de incêndio, invalida totalmente essa afirmativa aqui. Então tem que estar completo. Se não tiver completo, está errado, tá? Então extintores são recipientes metálicos que contêm em seu interior agente extintor, que pode ser vários, né? Para quê? Para a finalidade de quê? Combate imediato e rápido a princípios de incêndio. Claro, se eu vou dar um apoio, um combate imediato e rápido, só pode ser princípios de incêndio. Então tem que estar ligado. Combate tem que estar ligado. Imediato e rápido. Em qual situação? Somente a princípios de incêndio. Nada mais. Tá bom, amigo? Então fica a dica aí, porque é uma definição que pode vir no verdadeiro ou falso, e se não tiver amarrada aí, combate imediato e rápido a princípio de incêndio, invalida totalmente aí o conceito de extintores portáteis por conta da limitação aí da sua aplicação. Tá bom? E como podem ser os extintores? Vai falar sobre os aparelhos, né? O recurso que nós vamos utilizar de fato. Podem ser portáteis ou sobre rodas. E como podem ser os extintores? Podem ser portáteis, certo? Ou sobre rodas, conforme o tamanho e a operação. Como o próprio nome diz, extintor portátil, porque eu posso carregar ele para qualquer lado, dependendo do seu tamanho, de acordo com a circunstância, ou sobre rodas, conforme o tamanho e a operação, que nós vamos falar aqui, que a gente vai ver mais à frente, que sobre rodas aqui nós denominamos também de carretas. E esses aqui são os extintores mais tradicionais que nós conhecemos aí.
extintores portáteis. Os extintores portáteis também são conhecidos simplesmente por extintores, que nós vimos aí pendurados nas anteparas, shoppings, estacionamentos e tudo mais, e os extintores sobre rodas, certo? Nós vimos atrás aí, como carreta. Então, duas denominações aí, de acordo com o seu emprego. Aqueles extintores que têm uma carga maior de agente extintor, que é mais pesado, ele precisa de roda para a gente facilitar o nosso manuseio, o nosso transporte. E a gente chama de carreta de pó químico, carreta de água, carreta de CO2. E os extintores portáteis, que eu falei, são que a gente vê pendurados aí nas paredes, shoppings, edifícios e tudo mais, é conhecido genericamente sob a nomenclatura de extintores. Então, duas denominações, extintores e carretas. A diferença entre eles é o tamanho, que um é sobre roda e o outro a gente transporta no colo. E aqui uma definição importante também, ó. O grau de proteção que oferecem não equivale ao das instalações fixas e automáticas, mas, se empregados adequadamente, são eficientes em extinguir o fogo em seus momentos iniciais. E aí a gente pode lembrar daquela questão lá do combate imediato e rápido a princípio de incêndio. Tudo isso aí vai estar sempre envolvendo uma circunstância nos momentos iniciais, certo? E o que ele reforça aqui, ó, o grau de proteção que oferece não equivale jamais ao das instalações fixas e automáticas, ou seja, não é porque eu estou dando um combate a um princípio de incêndio com extintor portátil que eu vou negligenciar o uso de um recurso maior, instalação fixa, pode ser hidrante, mangueira de incêndio, sistema de sprinkler, qualquer coisa que seja, né, que ofereça uma proteção maior do que aquele recurso limitado que é o extintor portátil. Então essa é a preocupação que a publicação tenta trazer para a gente aqui. E, igual eu falei, a gente tem que estar sempre atento a algumas palavrinhas-chave para a gente não cair no verdadeiro ou falso. Por exemplo, o grau de proteção que oferecem não equivale, jamais, não tenho jamais aqui, mas eu estou enfatizando, não equivale ao das instalações fixas e automáticas, que seriam instalações maiores, né? Mas se esses extintores portáteis, né, que têm suas limitações de uso, né, mas se empregados adequadamente, são eficientes em extinguir o fogo em seus momentos iniciais, mas para isso eu tenho que pregá-los adequadamente, beleza? O emprego de extintores portáteis para combater princípios de incêndio, tá vendo que ele amarra sempre aqui, ó, princípio, momentos iniciais, para combater princípios de incêndio, nunca, igual eu falei, nunca deve retardar o guarnecimento de recursos de maior vulto, uma vez que, caso o combate com equipamento portátil fracasse, que seria o extintor portátil, né? Já estarão em andamento providências para fazer recursos de maior porte chegarem ao local, permitindo o combate ao incêndio antes que ele atinja grandes proporções. Ele reforça a questão do extintor portátil, que é somente para princípio de incêndio, certo? Mas eu nunca devo retardar o guarnecimento de recursos maior vulto, igual eu falei. Eu deixo uma equipe combatendo com o extintor portátil, aquele princípio de incêndio, mas em paralelo a isso aí, a gente sabe que no navio já tem uma outra equipe mobilizando guarnecimento de linha de mangueira, estação de espuma e tudo mais. Então é isso que ele está enfatizando aqui. Tá bom? Então, o emprego de extintores portáteis para combater princípios de incêndio nunca deve retardar o guarnecimento de recursos de maior vulto, igual eu falei, mangueiras, hidrantes e outras coisas maiores que o extintor portátil. Tá bom? Então, nada demais também, só enfatizando essas palavrinhas-chave aí. São muitos os tipos de extintores portáteis, nós vamos ver cada um deles aqui. As variações que apresentam entre si prendem-se principalmente às diferenças entre os agentes extintores e o seu propelente. Então, cada extintor portátil vai ter as suas particularidades. O extintor portátil de água pressurizada vai usar como agente extintor a água e vai ter um tipo de propelente que é o ar comprimido, nós vamos ver mais à frente. E vai ter mais à frente também o propelente. O que seria esse propelente? É o que vai expulsar, vai propelir, vai tirar de dentro daquele recipiente metálico, vai expulsar aquele agente extintor, pode ser a água, por exemplo, para o lado externo, né, no caso, e fazer o combate, de fato, aquele princípio de incêndio. Então, esses vários diferentes tipos de extintores portáteis, o que vai diferenciar um do outro são dois aspectos.
Então não é só o agente extintor, não é só a diferença entre água, CO2, pó químico e tudo mais. Vai ser o agente extintor e o propelente que cada extintor portátil utiliza. Tá bom? Isso aqui é importante pra caramba, que pode ser uma questãozinha de prova também. As variações que apresentam entre si prendem-se principalmente às diferenças entre os agentes extintores e o propelente. Como agente extintor pode ter água, CO2, pó químico. Como propelente nós vamos ver que pode ter o propelente que vai expulsar. Nós podemos utilizar CO2 como propelente, podemos utilizar nitrogênio, ar comprimido e por aí vai. Nós vamos detalhar isso mais à frente. Os agentes extintores, logicamente, são determinados em função da classe de incêndio a que se destina o equipamento. Isso nós vimos aí lá no capítulo 2, no capítulo 3. Cada classe de incêndio vai requerer aí um determinado agente extintor. Cada agente extintor vai estar armazenado aí naquele recipiente metálico que nós estamos falando aqui no caso de extintores portáteis. Então, o propelente diz mais respeito ao aspecto prático de sua utilização. Então, aqui ele está complementando o que ele disse que o que vai diferenciar os tipos, né, os diferentes tipos de extintores portáteis, que vai diferenciar, como falou, são os agentes extintores, que cada classe de incêndio vai requerer um determinado agente extintor, e o propelente. O propelente, conforme eu falei, é o que vai expulsar aquele agente extintor de dentro do extintor portátil. Então, a publicação diz aqui que esse propelente diz mais respeito ao aspecto prático de sua utilização. Ou seja, não adianta nada eu ter água dentro do recipiente metálico ali, dentro do extintor portátil, eu ter CO2, eu ter espuma mecânica, se eu não tiver o propelente, o que vai proporcionar aspecto prático, colocar para fora esse agente extintor. Tá bom? Então, sempre amarrar aí a palavra propelente com a sua função, né? Com o seu aspecto prático. Propelente, aspecto prático, tá bom? Os extintores de fabricação nacional e os importados comercializados no Brasil são obrigatoriamente certificados, né, que é o selo de segurança, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação, que é o SBC, conforme os requisitos estabelecidos na regra específica de certificação de extintores de incêndio aprovada pelo Inmetro. Isso aqui está muito ligado aí à legislação paisana também. Acredito que seja potencial de prova não, mas o que a gente tem que saber é isso aqui. Tanto os extintores nacionais como os importados, né, são obrigatoriamente certificados no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. Tem que ter essa homologação. De que dependerá o êxito no emprego dos extintores? Aqui tem um visuáriozinho que eu deixei aqui, a gente vai ver que mais à frente pode confundir algumas palavras aqui que são parecidas, então a gente precisa amarrar primeiramente o que vai influenciar aí no êxito do emprego dos... E o que vai influenciar diretamente no êxito do emprego desse extintor portátil é isso aqui, ó. Eu chamei aqui de ECO 3 EDIMP. Então é êxito no emprego dos extintores. Para eu ter êxito empregando os extintores, eu preciso definir aqui 3 aspectos que vai me dar êxito de fato no emprego dos extintores. É o DIMP, ECO 3 é DIMP. Por que é DIMP? ECO 3 são 3 ECO, né? Êxito no emprego dos extintores. E DIMP seria o DIMP: distribuição, inspeção, manutenção e pessoal habilitado. Eu fiz questão de fazer esse esquemazinho aqui porque lá na frente a gente vai ver que existem palavras iguais e já cobrou em prova justamente com o intuito aí de o aluno confundir as diferentes circunstâncias em que cada característica dessa aqui vai ser apresentada. Então, de que dependerá o êxito no emprego dos extintores? Então, ECO 3 é DIMP. Distribuição apropriada dos aparelhos, distribuir os extintores de maneira apropriada, né, em locais estratégicos. Inspeção periódica da área a proteger, onde eu distribuir esses aparelhos, eu tenho que manter uma inspeção ali de maneira periódica para saber se os extintores estão no locais, se está com a sua faixa de operação do manômetro certinho, isso a gente vai ver mais detalhadamente. Manutenção adequada e eficiente desses aparelhos extintores, desses recursos, e pessoal habilitado para o manuseio correto do extintor portátil. Não adianta nada eu distribuir apropriadamente, exercer uma inspeção periódica, efetuar uma manutenção adequada e eficiente se eu não tiver um pessoal habilitado para o manuseio correto. Então,
O que vai influenciar, dependerá diretamente no êxito do emprego dos extintores é isso aí. Eco 3 é DIMP. Distribuição apropriada, inspeção periódica, manutenção adequada e eficiente e pessoal habilitado para o manuseio correto. Tá bom? Mais à frente a gente vai voltar e falar sobre isso aqui, que a gente vai ver por que eu fiz questão de fazer esse chaveamento aqui. Então, Eco 3 é DIMP, tá bom? Êxito no emprego dos extintores. Vou pausar aqui que o vídeo vai ficar longo. A gente vai voltar na sequência aí para continuar esse capítulo aí. Valeu!